Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Paulo de Tarso de Brasília. É uma delícia estar aqui conversando com vocês, porque sabemos que entramos na casa de cada um e é muito especial sermos acolhidos, ainda mais nessa época de pandemia, nessa época de tanto isolamento. E hoje, com o maior carinho do mundo, eu trago aqui para a gente conversar Ricardo Baraviero, meu querido Ricardo, nosso dirigente de assuntos doutrinários. Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Já aproveitando, um feliz 2021 para todo mundo, né? Verdade, um 2021 lindo que estamos tendo com cada palestra maravilhosa que esse ano conseguimos, assim, juntar vários temas especiais. Mas hoje, realmente, Ricardo traz um tema muito interessante, muito bem encaixado no início de ano para as nossas reflexões, falando sobre o aborto, que é um tema que rotineiramente vai e volta aí nas nossas discussões, e sendo visto de uma abordagem muito especial. Nesse momento, gente, nós vamos nos preparando então para a nossa oração, pensando nas coisas maravilhosas que temos todos os dias, nas bênçãos recebidas. A gente sabe, sim, é um ano de pandemia, um ano que tivemos muitos problemas, né? Mas a gente sabe também da proteção de Deus, que a espiritualidade está sempre presente. E assim como a espiritualidade, o Paulo de Tarso também está sempre ao seu lado. Precisando conversar, manda uma mensagem no acolhimento fraterno em 99181-2356, nosso DDD 61 Brasília. Mande uma mensagem no WhatsApp e eles irão lhe retornar. Aqui com certeza você terá alguém para conversar, para entender melhor. E esse é um telefone voltado especialmente para atender as pessoas que estão com dificuldades espirituais, com dificuldades com depressão, automutilação, ideação suicida, que estão em desespero, que estão muito tristes, situações de luto, tantas coisas que têm ocorrido na nossa vida, né? E o nosso acolhimento fraterno está prontinho para auxiliar. Agora, se o que você precisa é uma coisa mais administrativa, se quer deixar uma doação, perguntar sobre uma reunião, mandar um nome para ficar em oração aqui nas nossas reuniões, pode nos contactar através do WhatsApp do centro. Esse é o WhatsApp que fica na nossa casa, é o DDD 61 99 130 130 8. Esse WhatsApp também está à sua disposição. Além, é claro, gente, que a gente sempre fala do nosso site, né, o paulodetarso.org.br, onde você tem o tratamento espiritual à distância, passe virtual, tantas coisas maravilhosas, como a segunda edição da nossa revista, que no final do vídeo eu vou passar o vídeo relembrando, né, o lançamento da segunda edição, agora em dezembro, com temas sobre o Natal. Tá maravilhosa. E o nosso editor é Ricardo Baraviera, que hoje conversa aqui com a gente, já que ele é o dirigente de assuntos doutrinários da nossa casa. Então, parabéns, Ricardo. Foi uma ideia muito bacana, a sua ideia da revista, trazer de volta a Estrada de Damasco. Eu, particularmente, quero registrar aqui a minha gratidão, porque todos nós que somos antigos aqui na casa temos um carinho muito grande por esse informativo da casa, e nos lembramos dos meninos com a gente dentro do carro, correndo, entregando o jornal. Nosso jornal era impresso, e temos histórias divertidíssimas, histórias maravilhosas. A gente levava muitos adolescentes da juventude e entregava o maior número de jornais que a gente conseguisse, e no final a gente parava para tomar sorvete com os meninos, para lanchar com eles, e era uma diversão total. E fazíamos mais de 4.000 casas no Lago Norte, né? E esse jornal havia sido suspenso por algum período, desde mais ou menos a metade da época da reforma da nossa casa, quando nós estávamos fora lá no Índio, nós paramos de editá-lo. E agora estamos com o jornal virtual. E o que foi uma ideia fantástica, porque ele, além de ter as mensagens que a gente tinha no nosso antigo jornal, ele possui vídeos, tem textos de diversos formatos diferentes, né, para todos os gostos, tem poesia, tem análise de música, coisas muito especiais, realmente.
Ricardo está de parabéns pelo projeto e a equipe toda do Estrada de Damasco está de parabéns pela execução do projeto, que foi, assim, de primeiríssima. Então, não deixe de acompanhar. Está no nosso site, num dos nossos banners, mas no final também vou colocar um vídeo para dar uma palhinha para vocês de como é que está a nossa revista. Nesse instante, nós vamos nos preparando para a oração, um momento tão especial, né? Um momento em que nós sentimos ainda mais próximos os nossos mentores, ainda mais próximos esses espíritos da falange de Paulo, que entram nas nossas casas para nos trazer remédios, para nos trazer muitos fluidos que irão fortalecer o nosso corpo físico, que irão nos ajudar. E esse tratamento, ele começa no início da live, ele se estende por toda a nossa reunião. Não tem problema se você não está assistindo no horário ao vivo, não tem problema se você está assistindo daqui a uma semana, um mês. Tenha certeza, esse é um compromisso da nossa equipe espiritual. Ao entrar na live e começar a sintonizar com os espíritos, lá eles estarão. Isso é um compromisso do Cristo, se lembram? Todas as vezes que mais de um se reunirem em meu nome, com ele eu estarei. E aqui estão os meus espíritos conosco, porque estamos sim reunidos em nome do Cristo. Nesse instante, então, vamos fazer a nossa oração. E para preparar a nossa oração de hoje, eu vou passar então um trechinho aqui. Vamos ouvir uma música do nosso queridíssimo coral Unicanto, uma música que eu amo, que eu adoro, do nosso querido Alexandre Paredes, a música Ele. Está entre nós, é fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia. Na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida, no som da vida.
nesse instante, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, sentindo a vibração carinhosa da equipe de Paulo de Tarso, nossos mentores, amigos, envolvendo nossas casas, unindo os nossos pensamentos, formando uma rede enorme no céu, nos unindo, trazendo a luz às nossas casas, aos nossos vizinhos, que possamos mentalizar o nosso corpo recebendo a paz, a tranquilidade, saúde, que sintamos o envolvimento amigo de cada coração que nesse instante ora em conjunto conosco. E assim, pedindo ao nosso Pai Celestial o amparo para mais esse estudo, aos espíritos amigos, a intuição, ao nosso querido irmão Ricardo, e o envolvimento a todos que passam em nossas mentes nesse instante, que estão precisando ainda mais do que nós. O envolvimento a todos que estão nas ruas trabalhando, estão trabalhando em casa, estão passando por dificuldades. Que possamos ser um ponto de luz aqui na Terra, sempre, Senhor. Obrigado por mais esse encontro. Sê conosco em mais essa doutrinária. Graças a Deus que assim seja. Pessoal, nesse instante, então, nós vamos abrir mais um estudo e antes é sempre bom lembrar que nós não estamos aqui para julgar ninguém, que atos que nós cometemos no passado de todos nós, eles estão presentes na nossa consciência, nós estamos lutando para vencê-los e não há aqui nenhuma intenção de condenação. Porque quem somos nós, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus o tempo inteiro nos ensinou a observar o pecado e a não pecar. Ele sempre disse, vá e não tornes a pecar. Não tornar a pecar significa já dizer que nós temos o pecado nas nossas vidas. Então, em hora alguma, nós estamos aqui atirando pedras e falando contra as pessoas que nesse instante acabaram de cometer algum ato impensado ou pensado porque acreditavam que esse era o correto. Nós temos livre-arbítrio. Quem nos dá o livre-arbítrio é Deus e nenhum de nós aqui tem o direito de questionar isso, ainda mais. Cada caso é um caso, a gente sabe que cada um tem a sua própria consciência. Mas nós estamos falando literalmente da ação e não das pessoas. Nós não julgamos quem fez, não julgamos quem está pensando em fazer, nós alertamos com relação ao que é o aborto, ao que o aborto pode trazer nas questões espirituais da vida, refletindo um pouco. Foi essa a grande modificação do pensamento religioso através da doutrina espírita. É a fé raciocinada. E se nos momentos mais calmos das nossas vidas nós não pararmos para pensar nos assuntos, nós não raciocinarmos, nós não saberemos como agir diante das dificuldades. Então, não vejam aqui nada para a pessoa que já cometeu um aborto, nem para a pessoa que está numa situação muito complicada. Vejam aqui uma análise da situação com a opinião da doutrina espírita, porque nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. E sim, há um certo e há um errado. E em algumas ocasiões da vida, nós vamos nos deparar com situações em que, se nós não estivermos já consolidados em nossas mentes o que é certo e o que é errado, a gente pode tender a transformar o errado em certo para amenizar a nossa dor, para passar a mão na nossa cabeça, para passar a mão na cabeça de um filho, para passar a mão na cabeça de um amigo, falar, não, mas nesse caso
não é tão ruim. Então, nós estamos analisando, não estamos julgando. Aquele que já praticou o aborto, nós acolhemos com carinho, porque sabemos que somos todos nós. Se eu não fiz nessa encarnação, com certeza em outras vidas já fiz, e todos nós já passamos por isso. E vamos analisar que um não erra numa situação, mas é em outra. Então, se nessa vida este não é o meu problema, outros são os meus problemas nessa encarnação, senão não estaria aqui. Então, de forma alguma, estamos aqui para falar daquela que cometeu o aborto, daquele que cometeu o aborto. Não existe aborto praticado só por mulheres, o homem também aborta. O homem aborta quando apoia, o homem aborta quando não apoia a mulher em andar com a gestação, ele aborta quando ele é o médico, quando ele é o parteiro que está lá e que comete esse crime. Então, todos nós, essa matéria para todos nós, para que nós possamos ter consciência para o nosso futuro. Estamos aqui na Terra para melhorar o dia de amanhã. O dia de ontem foi tenebroso, o dia de ontem nós erramos, o dia de ontem nós ainda cometemos muitos delitos. Mas o dia de amanhã pode ser um dia melhor para que o nosso futuro seja lindo e que a gente realmente consiga a felicidade que Jesus nos prometeu, que Ele disse que está no reino dos céus. Então vamos nessa vida nos esforçar bastante para superar as nossas más inclinações, para superar as questões que às vezes a Terra tenta fazer parecer correta e que a gente precisa olhar e entender se ela realmente é uma questão correta ou não. E hoje, brilhantemente, Ricardo Baraviera vai analisar o aborto sobre um aspecto, pois teremos várias palestras sobre aborto. Várias palestras, a nossa intenção é que sejam uma palestra por mês, cada uma sobre uma ótica diferente. Então, não dá para vencer todos os assuntos, nós não temos essa pretensão, e essa é uma das óticas que iremos trazer neste ano para vocês, sobre uma questão tão delicada que, desde que eu me entendo por gente, volta a ser questionada, volta a tentar vir a lei no país e, de uma forma muito interessante, Ricardo, além de um grande estudioso espírita, é advogado e se dedica muito a determinados estudos e hoje traz para nos abrilhantar uma visão rara da gente parar para questionar. Aborto é um avanço ou um retrocesso na sociedade? Vamos parar para pensar no que está acontecendo no mundo sobre uma visão que às vezes é falada como óbvia e não é muito óbvia, não. Nós vamos ver aqui que sobre um assunto que é muito controverso, tem muitos ângulos a serem pensados e que precisamos analisar todos esses ângulos para termos firmes em nossa mente o que nós devemos fazer na hora de apoiar ou não um amigo, na hora de cometer ou não um ato, na hora de usarmos o nosso livre-arbítrio. Ele precisa estar fundamentado na razão. E a razão a gente só adquire fora da época da tormenta. Então é com muita alegria que eu passo a palavra para Ricardo Baraviera, que vai ficar lá com vocês a partir de agora. Beijo para todos. Tá com você, Henrique. Bom, gente, boa noite. Então, nosso tema é falar um pouquinho sobre o aborto. E essa imagem que vocês viram aí agora, esse som que vocês escutaram, é uma ultrassonografia de um bebê de apenas 6 semanas. Com 6 semanas, o bebê já tem um coração pulsando. E foi esse barulho que vocês ouviram, foi esse som que foi possível escutar. É um ser que ainda tem de 4 a 6 milímetros de tamanho, um ser minúsculo, mas que já tem um coração. Já bate, já pulsa. Como é que alguém pode dizer que isso não é uma vida? Né? O tema do aborto sempre volta à baila, e nesse momento a gente pensa um pouquinho nele, porque recentemente foi aprovada uma lei na Argentina
permitindo o aborto até a 14ª semana de gestação. E eu queria mostrar para vocês aqui, isso aqui é um trabalho da Marcha contra o Aborto, que eles criaram esse bonequinho, que é um bebê na sua 12ª semana, ou seja, tem 2 semanas a menos do que o que foi autorizado na Argentina. Quer dizer, isso aqui é um bebê, a gente vê já um ser humano completamente formado com apenas 12 semanas no ventre materno. E na Argentina, então, agora foi autorizado até a 14ª semana de gestação o aborto. Então, muito se fala que é um tema religioso, que a religião impede que avance o aborto, né? E eu quero falar hoje um pouco só de religião, mas falar mais um pouquinho, não de religião, para a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto, sem esse viés religioso. Mas eu acho importante desde já dizer, especialmente porque alguns espíritas se manifestaram favoráveis a essa decisão que a Argentina adotou agora, e a doutrina espírita é totalmente contra o aborto, à exceção dos casos de risco de vida para a mãe. Tá? Então, isso está nas questões 358 e 359 do Livro dos Espíritos. Mas, como eu disse, eu não quero começar hoje falando de religião, não quero começar falando de espiritismo. Eu queria falar um pouquinho do tema aborto de uma forma mais geral, e especialmente também para quem não é espírita, para quem tem uma reflexão sobre o assunto, independentemente da sua religião. Eu queria, então, trazer um outro ponto de vista. E, recentemente, lendo uma obra de um jurista maravilhoso, admirável, e ele dizia, né, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, né, a nossa corte, adotou algumas decisões permitindo algumas hipóteses de aborto no nosso país, e colocando isso como nos igualando a algumas nações mais desenvolvidas, alguns dos povos mais progressistas do mundo. E essa é uma ideia que muita gente tem. Então, acho importante a gente pensar o que é um povo progressista, o que é estar à frente e até que ponto os povos mais progressistas do mundo estão realmente à frente em todas as questões. Então, a proposta aqui não é falar mal de nenhum povo, de nenhum país, mas mostrar que no mesmo passo em que os países trazem alguns progressos maravilhosos, esse progresso anda também ao lado de grandes atrasos. Nós vamos comentar aqui um pouquinho hoje de coisas recentes. Não vamos falar de coisas de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Vamos falar coisas que aconteceram, de pessoas que estão vivas ou muitas que nós mesmos vivenciamos ainda recentemente. Então, queria começar falando, tem um livro muito interessante que chama O Jardim das Feras. Ele conta uma história improvável de um professor que se tornou embaixador dos Estados Unidos na Alemanha nazista. Ele se chama William E. Dodge e em 1933 ele assumiu a embaixada americana na Alemanha nazista. E ele começa então a perceber toda a repressão que havia contra os judeus naquele tempo, muito antes não, né, mas alguns anos antes do Holocausto, da chamada solução final, em que os judeus foram efetivamente mortos como uma campanha de Estado. Mas nessa época, então, eles começaram a ser reprimidos, a ter suas lojas destruídas, a serem expulsos de seus postos de trabalho, a serem violentados nas ruas pelo povo, não só pela polícia, não só pelos governantes, mas por todos. Então ele começou a perceber isso, a repressão aos judeus, a censura à imprensa, a implantação de leis absurdas, e reportou isso para o seu país, para os Estados Unidos. E, no entanto, ele foi repreendido por uma série de vezes e não foi levado a sério. Poucos anos depois, o que a gente viu? Nós vimos o mesmo país desse embaixador, os Estados Unidos, mandar uma série de jovens seus para serem mortos na Europa, para libertar a Europa desse jugo nazista. Quer dizer, poucos anos antes, tudo isso foi alertado. E o que os grandes povos desse planeta, os povos progressistas e desenvolvidos fizeram? Mantiveram silêncio, toleraram uma série de violências contra direitos humanos básicos. Quer dizer, então a gente vê que a coisa é mais complicada do que parece.
E, inclusive, é um fato muito interessante, o momento em que ele foi convidado, ele, embaixador dos Estados Unidos, foi convidado a participar de uma reunião do Partido Nazista, e ele se recusa, aí ele não vai. E ele é repreendido novamente pelos seus superiores. E ele explica, dá uma explicação que é óbvia. Ele falou, isso é uma reunião de partido, não é uma reunião do país, não é uma reunião do governo. Por que eu iria numa reunião de um partido político? Eu sou embaixador de uma nação e outra nação, não tem nada a ver com partidos. E veja então como é que houve uma tolerância e uma lassidão em relação a tudo isso que estava acontecendo naqueles anos 30. Quer dizer, a violência já estava toda lá e, no entanto, os nossos povos progressistas, desenvolvidos, ignoraram e toleraram tudo isso que aconteceu para tanta gente, especialmente os judeus que viviam na Alemanha. Uma exceção a essa questão da ignorância, do ouvido ao que os nazistas faziam, foi o grande líder Winston Churchill, da Inglaterra. E ele alertava desde os anos 30 o perigo que era o Hitler e o nazismo. E ele vem da Inglaterra, um país que também tem uma tradição liberal maravilhosa. Quem acompanha a história sabe que os ingleses aboliram, não só aboliram o tráfico negreiro, como colocaram seus navios nos mares para impedir que mais negros fossem traficados, especialmente, infelizmente, para o nosso país, para o Brasil. Então, nós, como brasileiros, que carregamos essa chaga da escravidão na nossa história, no nosso DNA, nós temos muito a agradecer a isso que os ingleses fizeram, pois isso reduziu incrivelmente o tráfico de escravos para o nosso país. Mas, ao mesmo tempo, esse povo que fez esse gesto maravilhoso, ele também é um povo que nos anos 40, ainda no nosso querido século XX, volto a dizer, não queria falar hoje muito de coisas tão antigas, mas nos anos 40, quando a Índia estava buscando a sua independência com o líder Gandhi, Mahatma Gandhi, conduzindo o povo pacificamente para a independência, esses indianos desarmados e pacíficos foram agredidos pelos oficiais ingleses, pelos policiais, pelos soldados. No século XIX, voltando um pouquinho só no tempo, no final do século XIX, esse escritor maravilhoso, Oscar Wilde, foi encarcerado, foi aprisionado, porque cometeu o crime de ser homossexual. Então nós estamos falando da Inglaterra na virada do século XIX para o século XX, ainda não tolerando, ainda prendendo uma pessoa por uma questão totalmente pessoal, que é a sua sexualidade. Bem, mas isso faz mais de 100 anos. Bom, mas todos nós acompanhamos, ou provavelmente todos nós vimos, um filme que passou recentemente chamado Jogo da Imitação, que conta a história do matemático Alan Turing. Esse matemático construiu aquilo que muitos consideram o primeiro computador da história, um gênio da humanidade, que morreu com pouco mais de 40 anos, consagrado no seu ramo, pelo tanto que fez. Mas, especialmente, esse computador que ele criou nos anos 40, serviu para decifrar a máquina Enigma, uma máquina também nazista, por meio da qual os alemães passavam seus códigos, passavam suas mensagens. E decifrando esses códigos, foi possível, então, prever os ataques, prever as movimentações das tropas, e com isso, segundo muitos, a Segunda Guerra Mundial foi encurtada em 2 anos. Então, imaginemos quantas pessoas, quantas vidas, quanto foi poupado por uma guerra ter terminado 2 anos antes. Mas, nos anos 50, um pouco depois do final da guerra, esse mesmo matemático, esse herói de guerra, esse herói da humanidade, também era homossexual. E foi denunciado como homossexual, e foi condenado, então, à castração química. Isso nos anos 50, num dos países mais desenvolvidos do mundo, a Inglaterra, esse homem foi condenado à castração química. Infelizmente, além da castração, ele não conseguiu dar conta dessa situação e acabou se matando. Veja o que um país que a gente admira, não estou aqui
denegrindo a imagem de nenhum povo. Ao contrário, estou falando de povos que admiro, mas ao mesmo tempo não é por isso que a gente não vai perceber os grandes erros cometidos também por esses povos. Somente em 2013, ou seja, todos nós aqui já éramos nascidos, quando a rainha da Inglaterra inocentou Alan Turing dos seus crimes, o crime, claro, ser homossexual, e então ele foi redimido na sua condição criminal na Inglaterra, mas já havia sido castrado quimicamente, já havia perdido então a sua razão e acabado por cometer um ato infeliz, um ato insano do seu suicídio. Vamos passar para a Bélgica, esse outro país maravilhoso, um dos países mais desenvolvidos do mundo, onde tudo funciona perfeitamente. Esse país, no começo do século XX, ainda tinha uma colônia no Congo. E então, o seu rei, chamado Leopoldo II, rei da Bélgica, foi um dos homens mais cruéis que a humanidade tem história, que a humanidade tem ciência. Um homem que mutilava os negros, mutilava as mulheres, crianças, para que continuassem trabalhando nas suas minas e produzindo riqueza para o seu país, em detrimento do próprio país, desses homens do Congo. Então isso foi até 1908. Nós não estamos falando aí de tanto tempo atrás, não, gente. Voltando aí aos Estados Unidos, essa pátria maravilhosa também, a pátria da liberdade, que tem aquela estátua logo na entrada em Nova York, mostrando essa característica desse povo, e que a gente conhece muito pelos filmes também, o famoso sonho americano. Quer dizer, é um país que abre as suas portas, mais do que a maioria, para receber os imigrantes e permitir que eles construam suas vidas nesse país. Eu falo disso com bastante conhecimento, porque tenho parentes que migraram para lá e viviam aqui em condição bastante ruim, né, economicamente, e se mudaram para os Estados Unidos e lá trabalhando. Hoje tem uma condição de vida muito melhor do que a que teriam se tivessem continuado no nosso país, infelizmente. Então é um país maravilhoso, um país que realmente realiza sonhos. Por outro lado, é um país também que manteve a escravidão por muito tempo, e uma escravidão não só mantida pela lei, como referendada pelas suas cortes, pelo seu direito, quando se definiu que o escravo era um objeto, então ele poderia ter um dono, o escravo não era gente. A mesma Suprema Corte que liberou o aborto nos anos 70, foi essa Suprema Corte, naturalmente não os mesmos juízes, mas o mesmo órgão que disse que escravos eram um objeto. Não fosse isso bastante, também essa corte disse, ainda nos anos 1800, que a norma da igualdade, que consta da Constituição, uma das primeiras constituições do mundo e que nos inspira a todos nós até hoje, a Constituição dizia que havia um princípio da igualdade. E essa corte disse, se houver uma escola para negros e uma escola para brancos, separados, segregados, ambos têm escola e a igualdade está preservada. Olha só, isso é uma coisa que só foi revertida nos anos 50, ou seja, há 70 anos isso foi mudado. Quer dizer, dizer que é igual um lugar onde você tem uma escola para branco e uma para negro, o ônibus onde o negro anda atrás e o branco anda na frente, existe igualdade porque o ônibus é para brancos e negros. Olha só, volto a dizer, é uma corte maravilhosa, de decisões maravilhosas que nos inspiram, e quem estuda direito sabe muito bem a importância de conhecer uma série de decisões que essa corte adotou para a gente compreender melhor o direito. Mas, mesmo assim, cometeu essa série de barbaridades ao longo da sua história e, infelizmente, nos anos 70, aumentou a sua lista ao legalizar o aborto nos Estados Unidos. E nós vemos ainda, falando desse povo, que volto a dizer, um povo maravilhoso, como a situação do negro é complicada. Uma música muito famosa do Bob Dylan, chamada Hurricane, conta a história de um boxeador negro
que foi injustamente condenado pelo fato de ser negro. Esse homem passou 15 anos preso, esteve preso até 1985, não faz tanto tempo assim. Até 1985 ele esteve preso quando finalmente foi reconhecida a sua inocência. Mas falando dessa questão racial, já que é o tema nesse momento da nossa palestra, até hoje isso não mudou tanto. Nós vivemos esse ano esse movimento chamado Vidas Negras Importam, já que vários negros sofreram da violência policial. Quer dizer, então é um povo maravilhoso, é um povo que nós admiramos, que tem conquistas maravilhosas, mas será que tudo que vem de lá é bom? Será que nós podemos dizer, eles já adotaram a ideia do aborto, eles são um país progressista, vamos copiá-los? Falando disso, nessa semana, uma semana extremamente vergonhosa, na qual o Congresso Nacional Americano foi invadido por pessoas, os parlamentares tiveram que se esconder para se defender de pessoas armadas. Pessoas morreram ali, na casa chamada Casa do Povo, uma instituição criada em boa parte pelos próprios norte-americanos e que todos, ou boa parte dos países, copia, como nós copiamos a ideia de uma Câmara, de um Senado, de uma Casa do Povo, de uma Casa da Federação. E, no entanto, olha o que se passa. Então, a gente não pode simplesmente olhar um país e falar eles são progressistas, eles estão na ponta. Eles estão em algumas pontas, mas não em todas. Nós precisamos refletir com mais carinho quando a gente usa um argumento desse de que estamos seguindo os países mais desenvolvidos. Olha só, para continuar aqui falando da Suprema Corte, em 1927, uma decisão sobre esterilização de doentes mentais. Isso era uma política, esterilizar doentes mentais nos Estados Unidos. É um caso chamado Buck versus Bell, se alguém tiver curiosidade de buscar na internet depois. Mas vamos lá, vamos seguindo. Olha só, nos anos 40, os guatemaltecos foram utilizados como cobaias humanas para pesquisas norte-americanas para ver se a penicilina era capaz de combater doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e sífilis. Então, olha só, nos anos 40, recentemente, Barack Obama pediu desculpas ao povo da Guatemala. Barack Obama foi o último presidente. Há 4 anos, né, deixou o poder. Estamos falando de coisas novas. Mas não satisfeitos com essa coisa lamentável de usar pessoas como cobaias humanas, nós temos uma outra questão ainda interessantíssima, infelizmente, um trabalho chamado Estudo sobre a Sífilis Não Tratada em Homens Negros, de Tuxby. Quer dizer que entre 1932 e 1972, uma série de negros, exclusivamente negros, que tinham sífilis ou outras doenças sexualmente transmissíveis, não foram tratados, foram colocados num grupo de controle para verificar quais seriam os efeitos da sífilis naquele grupo que recebeu a penicilina e o grupo que não recebeu. Olha só, pessoas morreram, pessoas ficaram cegas, ficaram surdas. A sífilis é uma doença das mais agressivas e isso foi feito até 1972. Não tem 50 anos em que isso acabou, um trabalho desse. Ou seja, não contentes em usar os guatemaltecos como cobaias humanas, foram utilizados e descobriu-se, então, em 1947, que realmente a penicilina combatia a sífilis. Ainda assim, até 1972, mantiveram grupos de estudo. Nesse caso, o pedido de desculpas veio de Bill Clinton, e alguns desses negros ainda estavam vivos, mas já com mais de 90 anos, quando chegou o pedido de desculpas, que certamente, para muitos, não foi nada além de um pedido de desculpas. E vamos continuar, então, com testes nucleares destruindo regiões, ilhas, e os marinheiros sendo levados para essas ilhas logo após as explosões nucleares, para ver os efeitos da radiação. Olha só, os próprios marinheiros americanos, um povo que tanto se orgulha dos seus militares, e tantas experiências com doentes mentais que foram feitas.
Voltando à Alemanha, falando de Alemanha, Estados Unidos, União Soviética, né, nós tivemos a famosa corrida espacial. Quem fez aqueles foguetes que levaram os homens à Lua? Foram alguns cientistas nazistas que foram, então, cooptados após a queda do regime nazista, após o final da Segunda Guerra, e esses homens, muitos, né, o principal deles, com uma série de fotos, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, foi um dos pais dos foguetes, não só dos foguetes que levaram o homem à Lua, mas certamente dos foguetes que carregam até hoje as ogivas nucleares. E como é que era esse trabalho científico na Alemanha nazista? Era feito com judeus escravos, em condições subhumanas, imaginem, que já não havia nenhum respeito pelo judeu, mas ainda mais num projeto secreto, que era tratado dentro de cavernas, dentro de grutas, instalações absolutamente escondidas. Tudo isso foi relevado, tudo isso foi superado porque esses homens ofereceram um conhecimento para se fazer foguetes, foram recebidos pelo presidente norte-americano, e provavelmente os soviéticos também foram recebidos. Os que foram para a União Soviética foram recebidos pelos líderes de lá. Então veja como são esses nossos povos progressistas, esses nossos povos de ponta. Tem grandes virtudes, mas quantos defeitos também tem? As propagandas de cigarro, né? Quem é da minha idade ainda lembra, nos anos 80, a quantidade de propagandas que havia, com as melhores músicas, com as imagens mais interessantes da televisão, em horário em que as crianças assistiam, né? Isso aconteceu até pouco tempo. E até hoje, o tabagismo, né? O tabaco é muito comum na Europa, nos Estados Unidos já até diminuiu, mas na Europa, esse outro farol que nos guia, ainda se usa muito do cigarro, e já se sabe tanto dos males. Coisa curiosa também, um livro chamado Freakonomics nos mostra, faz uma conta e diz que a violência nos Estados Unidos diminuiu dos anos 70 para cá, graças à liberação do aborto. Primeiro que ele não faz um questionamento moral, ou um questionamento científico, está certo ou está errado fazer o aborto, né? Parte apenas desse pressuposto de que houve uma diminuição graças ao aborto. Enfim, ele sustenta os seus argumentos, não há espaço aqui tempo para a gente discutir isso. Mas ao mesmo tempo que a gente pode, digamos que a tese dele esteja correta, ainda que injustificável, porque sabemos que não podemos matar uma pessoa com a finalidade de diminuir a criminalidade. Mas ainda assim, vamos pensar quantos colegas nossos, quantos amigos nossos, quantos conhecidos nossos não estariam nessa lista de pessoas abortáveis? Aquele filho de uma família pobre, filho de uma mãe solteira, que é aquela pessoa que, segundo esse trabalho, acaba se encaminhando, tem uma tendência maior a se encaminhar para o crime. E vamos pensar quantos amigos nossos, então, poderiam ter sido abortados, se não nós mesmos, e aí não estaríamos aqui, e não estaríamos para contar a história. Então, quer dizer, é muito fácil falar, né, desses fatos sem enfrentar o principal dilema. O aborto geralmente começa da segunda questão e não da primeira, porque a primeira questão é que tem que ser feita. Aquilo ali é uma vida, aquele coraçãozinho que a gente ouviu de 6 semanas é uma vida, se aquilo é uma vida, não pode ser retirado. E é claro que aquilo é uma vida. Quem vai negar que um serzinho no ventre da mãe com seu coração batendo não é uma vida, só porque ele é do tamanho de um grão de arroz? Então, gente, nós não estamos falando de coisas que aconteceram séculos atrás. Estamos falando de coisas recentes, de coisas bárbaras que aconteceram e acontecem até hoje, em países que são, volto a dizer, nossos faróis. Nós temos um caso interessante da China que nos leva a refletir também sobre o aborto, porque as feministas brigam muito, e com toda razão, sob certo aspecto, contra o aborto das meninas na China. Mas qual é a história da China? A China criou uma política de um filho só. Então a família, no geral, só pode ter um filho. E esse filho, na tradição chinesa, o filho homem cuida da família. A filha mulher vai se casar e vai cuidar do marido e da família do marido. Então o que acontece? E aconteceu muito na China, era justamente quando a mulher engravidava, descobria-se que o sexo da criança era feminino, aquela criança era morta. E isso, então, as meninas eram mortas. Isso é visto hoje, colocado muito do ponto de vista de gênero. Estão matando mulheres. E não volto a dizer,
concordo com esse ponto de vista, mas vou mais além porque eu sou contrário ao aborto. Mas o que eu quero colocar aqui é só para a gente perceber um pouquinho da contradição que existe no aborto. Quer dizer, matar, se for homem ou mulher, não tem problema. Se for só mulher, tem. Mas o principal é o seguinte, qual é um dos principais argumentos na defesa do aborto? A pessoa não tem condição de criar o filho, então ela se torna um problema social. Eu acabei de citar esse livro, Freakonomics, que ele parte dessa tese. Falou, olha, essa criança seria um problema social, como foi abortado, a violência dos Estados Unidos diminuiu. É a tese que eles defendem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa questão do aborto na China também não é uma questão de situação econômica. Aquele filho, homem, vai cuidar dos pais na velhice desamparada. Se for uma filha mulher, ela vai ser abortada. Ela não vai, desculpa, se a filha mulher nascer, ela vai cuidar da família do marido, e os seus pais vão ter uma velhice desamparada. Então, olha só, como é um paradoxo do aborto. Quer dizer, na China, por só se matar as mulheres, há uma reação. Por quê? Porque não se pode matar só mulheres, seria uma questão de gênero. Só que a questão não é de gênero, a questão é a mesma. A questão é proteger a família da velhice desamparada, porque o filho homem vai cuidar da família, a filha mulher vai cuidar da família do marido. Então, olha só que absurdo, e quando a gente começa a refletir um pouco mais a fundo dessas questões, a gente vai encontrando contradições seríssimas na defesa de um ato que é indefensável, que é uma violência, é uma morte contra um ser humano, um homicídio contra um ser humano. Então, gente, são povos extremamente desenvolvidos, volto a dizer que a gente admira, que a gente usa de muito do que eles criaram, do que eles nos mostram, mas eles venceram as questões técnicas, mas será que venceram as questões morais? Será que venceram o orgulho e o egoísmo, que, segundo a doutrina espírita, são as maiores chagas da humanidade? Infelizmente, não. Eles não venceram isso. E esses fatos que a gente mostra vão para a gente refletir sobre esse argumento especialmente. Nós estamos agora acompanhando os países mais desenvolvidos. Desenvolvidos em quê? Em tecnologia, em capacidade de chegar na Lua, em capacidade de fazer um carro elétrico, mas em capacidade de amar, em capacidade de ajudar o próximo, em capacidade de não ter orgulho, de não ter egoísmo. Eles não estão à nossa frente. Se for para falar de coisas antigas, a gente sabe quem abandonava crianças, jovens, velhos, idosos, deficientes, eram os homens primitivos, os nômades que não tinham condição de conduzir, né, aquelas pessoas, porque todos acabariam morrendo. E nós agora estamos entrando num período em que temos uma condição fantástica, ao mesmo tempo abandonamos uma criança sob o argumento de que não temos condição de criar. Matamos essa criança sob o argumento de que não temos condição de criar. O Vale dos Leprosos ao tempo do Cristo, olha que coisa bárbara, né? Segregar os leprosos, né? Hoje a gente usa o termo hanseníase, mas ao mesmo tempo a gente está segregando com a morte essas crianças que são indesejáveis. Que coisa. E falando em povos progressistas do passado, vamos pensar na Grécia. A Grécia matou Sócrates, matou apenas um dos maiores sábios que essa humanidade já teve, supostamente por perverter a juventude. Ao contrário, Sócrates estava educando aquela juventude, mas aquele povo progressista da época, que até hoje também nos inspira em uma série de coisas, matou Sócrates. Vamos falar de Roma, cujo direito até hoje também é uma referência para nós? Quem que Roma matou? Vamos começar apenas por Jesus Cristo. Afinal, os judeus incitaram, mas quem tinha o poder de vida e morte era Pilatos. Pilatos era o representante de Roma, e não do judaísmo. E o que ele fez? Disse para todos os registros históricos bíblicos: não vejo mal nesse homem. Esse homem é inocente. E o que ele faz? Ele lava as mãos. Então, um dos povos mais progressistas, cujo direito nós admiramos, num momento de uma decisão jurídica, deixou Jesus ser condenado à morte. E claro que depois nós temos aí a perseguição aos cristãos, o circo romano e tanta coisa. E vamos pensar numa outra figura ainda, para chegar quase ao final aqui da nossa conversa, Lavoisier, que todos conhecemos pela frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse homem
ficou famoso entre nós leigos, né? Nós, eu falo por mim, né? Leigos, por essa frase, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um pai da química moderna, é um homem que descobriu o papel do oxigênio na combustão e fez uma série de outras descobertas fantásticas. Mas outro evento que nos lembra, que nos inspira, chamado Revolução Francesa, que até hoje nós utilizamos o ideal de igualdade, fraternidade, tudo isso passa por nós. Mas o que essa Revolução Francesa fez? Ela guilhotinou em 1794 esse sábio chamado Lavoisier. Então a gente para pensar todo o mal que povos progressistas já fizeram, quantos erros povos progressistas cometeram. Será que não cometem mais? É uma ilusão do nosso tempo, a ilusão de que o tempo que a gente vive é o tempo da verdade, que o tempo de antes foi do aprendizado. Alguém ainda cai nessa história? Alguém consegue imaginar que daqui 100 anos nós não vamos rever tudo que a gente está fazendo? Foi assim no último século, no outro século também. Não vai ser assim daqui para frente? Não nos iludamos. Não nos iludamos. Então não existe essa questão, existe uma falsa questão de que há uma briga entre ciência e religião na questão do aborto. Não há discussão sobre ciência e religião na questão do aborto, porque afinal o que a ciência nos mostra é aquilo ali que eu mostrei para vocês. Um coração com 12 semanas batendo, um ser vivo, um ser humano formado no ventre da mãe, com seu coração batendo. Isso é o que a ciência mostra. A ciência não tem o poder de dizer, esse eu posso matar porque ele não tem 12 semanas. Isso não é ciência. Isso é opinião. Pode vir do maior cientista do mundo, mas é a opinião dele, não é ciência. A ciência é aquele vídeo do coraçãozinho batendo. Aquilo é demonstrado, aquilo a ciência descobriu. O resto é opinião que venha de cientista ou não. Inclusive, pensando num país como o nosso, pensando no Brasil, nós não aceitamos nem a morte nem do assassino mais cruel. Não existe pena de morte no Brasil, uma exceção existe apenas para casos de guerra, mas como nós nunca entramos em guerra, graças a Deus, isso nunca vai acontecer. Mas não se aceita, então, a pena de morte no Brasil, não se aceita nem mesmo a prisão perpétua. E nós vamos tolerar e continuar tolerando, porque a justiça, com esse nome de justiça, de representante do direito, tem alargado os limites da legislação para matar crianças indefesas no ventre materno. Num país, volto a dizer, que não aceita a pena de morte para o criminoso mais violento e vil que se possa imaginar. Isso não pode ser progresso. Então, gente, voltando ao Espiritismo, nós, na revista que a Verônica já mencionou aí, nós temos um artigo mostrando como é que funciona o processo reencarnatório à luz da doutrina espírita, baseado na reencarnação de Segismundo, que consta do livro Missionários da Luz. Então, quem tiver curiosidade, abra lá e vai ver como é que funciona um processo reencarnatório, todo o planejamento antes de nascer, todo o trabalho da espiritualidade para que aquele espírito possa nascer e, de repente, tudo isso é posto por água abaixo, por um capricho, por uma fraqueza nossa. E volto a dizer, as questões 358 e 359 do Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da nossa doutrina, tem lá, claramente, o aborto só é admitido no caso de risco de vida para a mãe. Fora isso, existe ali um outro ser nascendo, um outro espírito, e ele precisa nascer, ele precisa ter o direito de reencarnar. Então, gente, era o que eu queria conversar com vocês hoje, era o que eu queria tratar, era essa abordagem que eu gostaria de dar para o aborto hoje, para a gente tomar cuidado com esse argumento que é dito por todos os lados, e volto a dizer, li esses dias uma obra de um jurista maravilhoso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem esse poder nas suas mãos, e dizendo que agora, com algumas decisões recentes, nós estamos acompanhando os países mais progressistas do mundo. Cuidado, os países mais progressistas do mundo têm um lado que nós admiramos, mas tem um lado de crimes, tem um lado de desídia com o ser humano, e tem um lado de voltar atrás de uma série de erros que cometeram. E esse, o aborto, é um dos erros em que eles vão voltar atrás
em algum momento e vão proibir esse crime que está sendo perpetuado, essa infâmia pela qual nós passamos hoje, tendo que viver num mundo com tanto desenvolvimento, com tanto progresso, com tantos cuidados, com cuidados de regeneração dos criminosos, tantas coisas, e ao mesmo tempo ceifando a vida de crianças indefesas no ventre materno. Então, não nos curvemos a esse argumento de que são países desenvolvidos e progressistas. Vamos refletir bem sobre tudo antes da gente aceitar qualquer conclusão. E como espíritas, né, falando como espíritas, estava claro desde a obra de Kardec: o aborto não pode ser feito, a concepção ocorre, a junção do espírito com o corpo ocorre no momento da concepção. A partir daí, tem um espírito lá, então não é possível matar esse espírito, não é aceito o aborto, pílula no dia seguinte, tudo isso pode tirar a vida de um espírito que estava ali, pronto para nascer, para ter o direito de reencarnar, que a nós não foi negado. Então era isso, gente. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Maravilhoso, Rick. Sua reflexão realmente muito interessante. É um tema difícil, né? Um tema bem... com muitas abordagens. Eu acho que o tempo é muito pequeno para a quantidade de coisas que precisaria ainda ser falada, ser dita, e que nós teríamos ainda argumentos para virar aqui um mês discutindo. Eu, primeiro, lhe parabenizar, porque é um tema que a gente ouve muito, e a abordagem que você deu não é uma abordagem muito corriqueira, como nada que você faz, você tem uma visão bem especial. Mas eu gostaria de questionar você com duas questões apenas, que a gente ouve muito e que muito ainda é questionado, né? A questão da saúde pública brasileira. Então, você falou disso de uma certa forma, mas você não foi específico na saúde pública do Brasil, que muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas, porque já há a realização do aborto. E esse é um argumento extremamente normal e um dos que eu mais ouço, né, de que nós estamos sendo cruéis, permitindo que mulheres morram. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Primeiro, né, eu acho, como eu falei, a questão do aborto, ela começa geralmente pelo fim e não passa pelo início, onde deveria começar. A questão do aborto é, aquele ser que está dentro da mulher é um ser humano ou não é? Se ele é um ser humano, não existe outro argumento daí para frente, porque a gente não admite nem que se mate um criminoso cruel, quanto mais um ser inocente, indefeso no ventre da mãe. Então, a primeira questão que eu vejo que muita gente trata, eles pulam a questão principal, é saber se aquilo é uma vida, se é um ser humano ou se não é. Agora, em relação à questão de saúde pública, todas essas abordagens, isso tudo é muito pertinente. Mas pertinente, volto a dizer, depois da primeira pergunta, né? Esse ser é um homem, é um ser humano. Então, ele não pode ser morto. Agora, o que falta no nosso país, enfim, no mundo todo, eu acredito, né? Porque, afinal, esse problema do aborto não é um problema nosso, é educação. Curiosamente, né, nós falamos na palestra só de povos mais desenvolvidos e que têm uma formação educacional muito mais robusta e eficiente que a nossa, e, no entanto, a gente vê ainda as pessoas não sabendo cuidar da sua sexualidade. As pessoas são livres para manter suas relações sexuais, para fazer o que elas quiserem. Elas têm essa liberdade, mas tudo tem uma consequência. Então, o que é preciso ser trabalhado, que é uma questão profunda, é justamente essa educação sexual, uma educação sexual que passa especialmente pela afetividade, né, porque o sexo ele se desvinculou da afetividade, passou a ser apenas um objeto de prazer, né, então é uma questão de caráter mais prático, né, que é realmente usar os métodos contraceptivos, que já são
são muitos hoje, né, uma série de opções que existem, então não faz sentido uma pessoa especialmente esclarecida e que tenha condição mínima econômica para adquirir uma camisinha, para tomar um anticoncepcional, ainda engravidar, né, não faz sentido, realmente uma desídia com a nossa conduta sexual. E a questão de saúde pública, então, ela tem que ser cuidada da origem, ela tem que ser cuidada justamente para não se chegar a esse problema do aborto, e não se chegar a esse problema em que a mulher faz o aborto e depois vai procurar um hospital já muitas vezes num estado de saúde débil, né, por fazer o aborto sem nenhuma condição higiênica, enfim, vai acontecer vira um problema médico, sem dúvida. Então, a gente não se discute que existe esse problema. Pelos números que nos mostram, existe uma grande quantidade de abortos clandestinos. Agora, não é por isso que eu posso justificar usar um serviço de saúde público ou privado para cometer o aborto, porque eu volto a dizer, a gente não pode pular a primeira pergunta. A primeira pergunta não é se é um problema de saúde pública ou não. A primeira pergunta é, eu posso matar esse ser que está no ventre da mãe? A resposta é não. Então, daí para frente, você não pode tentar resolver um problema de saúde pública cometendo homicídios, né? Como se diz muito, né? O exemplo é óbvio, eu vou resolver o problema dos mendigos matando os mendigos? Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Tem muito menino de rua, vamos matar os meninos de rua que amanhã não tem mais nenhum. Quer dizer, infelizmente, é o mesmo raciocínio. E é claro que a gente já tem consciência de que você não pode matar mendigo, não pode matar menino de rua, mas precisa abrir nossa mente e tirar esse orgulho, esse egoísmo, porque, volto a dizer, não é uma questão religiosa. A religião tem a sua abordagem, mas a ciência mostra que aquilo ali é uma vida, que aquilo ali tem um DNA próprio, aquilo ali não é o corpo da mãe, né, embora esteja dentro do corpo da mãe, então ele tem a sua carga genética própria, ele vai dar origem a um outro ser, né, então tudo isso tem que ser pesado. A gente não pode chegar na segunda pergunta, é um problema de saúde pública? É sim, mas como é que eu vou resolver isso? Matando as crianças que estão no ventre? De uma forma supostamente segura? Porque, já que você falou do assunto, nós vamos fazer uma série de palestras sobre aborto, então hoje a gente só fez uma abordagem, vamos fazer nos próximos meses, e um dos assuntos é justamente são as consequências psicológicas do aborto, porque não é simplesmente a ideia de, a pessoa tirou o filho, resolveu o problema. Não, existem consequências psicológicas, ainda que do ponto de vista físico, o aborto seja bem sucedido e seja feito na clínica com toda a segurança do mundo, mas existem consequências também psicológicas, e isso também é um problema de saúde pública, e mesmo num país onde o aborto é legalizado. Isso é bastante interessante. Nós tivemos a oportunidade de estar com a nossa filha num hospital público, vítima de um acidente bastante grave, né? Nossa caçula deu perda total no carro, e passamos algumas horas no hospital de base de Brasília, referente politraumatizados, ouvindo gritos, ouvindo pessoas absolutamente desesperadas. Nossa filha não foi atendida, só foi atendida quando veio um amigo nosso de casa para cuidar dela, né, para fazer suturas e para liberar, e ainda teve um diagnóstico errado ainda da radiologia, que pulou um pedaço do corpo dela, e olha exatamente o pedaço que estava fraturado, né? E naquele dia, eu estava num corredor, num cantinho com ela, absolutamente, assim, totalmente machucada, ensanguentada, e eu não tinha coragem de gritar, de puxar um médico, porque eu vi famílias com um casal e 2 filhos entrando, vítimas de acidente, vi pessoas com cirurgias de questão de vida ou morte naquele momento ali, e eu só fiquei imaginando se naquele instante eu estivesse no corredor com a minha menina, esperando um pouco, porque a sala de cirurgia estava sendo usada para matar uma criança.
Isso é problema de saúde pública, gente. A fila que nós temos para cirurgias, as mães que não conseguem fazer as laqueaduras, as pessoas que têm câncer, que não têm sala de cirurgia para serem operadas, que não têm medicação para serem disponibilizadas. Então, eu sou um pouco mais radical até nesse assunto, porque eu acho que quer falar de saúde pública, então vamos falar de saúde pública. Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista de todos os problemas de saúde pública que o Brasil enfrenta e ver em que ordem nós vamos resolver esses problemas. Eu sugiro que a gente inicie pelas medicações que não são dadas às pessoas que precisam, pela vacina do Covid, que nós estamos precisando muito, que chegue e que não vire uma questão política, que se inicie pelos leitos hospitalares, que não são adequados, que não conseguem abrigar as pessoas, que se inicie pela quantidade imensa de cidades que não têm hospitais, que investem, se os prefeitos investem apenas nas ambulâncias, para levar para a capital mais próxima, e com isso, muito dinheiro de orçamento é desviado, que se fale de muita coisa ainda aí, em termos de saúde pública, antes da gente criar uma sala para assassinar as crianças. Agora, não tem como falar numa casa espírita sem falar da questão espírita, né? E, como você falou, a gente compreende a dor, a gente compreende, às vezes, né? Mas eu estava usando um método contraceptivo e ele não deu certo, eu estava me esforçando, né? E não era o momento. Qual era o momento, né? Quantas vezes nós acompanhamos as pessoas que não praticaram aborto e passaram, né, muitos problemas, algumas que tentaram praticar o aborto com todas a força possível, tentaram conseguir um lugar para abortar, tentaram conseguir medicação, tomaram medicação e não conseguiram abortar, e depois a alegria que a criança deu para sua vida. Então, é algo impressionante. Divaldo fala a quantidade de crianças que ele falava assim, não aborta, não, me entrega que eu vou cuidar. E Madre Teresa também fazia muito isso. E Divaldo fala que no final da gestação as mães não queriam mais dar. Então, mesmo as mães vítimas de violência sexual, a gente às vezes fica muito consternado, acha aquilo uma coisa que mas não dá para superar, e aí a gente se lembra que há um passado, né? Um passado, e nós não somos uma folha em branco. Então, nós temos um comprometimento com esse espírito que está vindo, e com certeza ele irá trazer mais alegrias para a gente nascendo. Isso eu aprendi com meu querido pai, que disse para mim uma vez que jamais a notícia da vinda de uma criança poderia ser motivo de tristeza. Ele falou, antes de estar na barriga, a gente discute. Depois de estar na barriga, vai ser sempre motivo de alegria, porque a criança vai nascer e vai trazer alegria. Então, eu vou desejar, assim, um 2021 maravilhoso para vocês todos, como foi o meu 2020 com a chegada da nossa netinha Bia, que chegou para arrasar os nossos corações. Nós já tínhamos outras crianças na família já, mas a live de hoje eu vou deixar aqui em homenagem à nossa Bia, que está com 4 meses de pura fofura, deixando a gente babando, porque criança veio para ser assim, né? Aquela carinha fofinha, que a gente se apaixona, e às vezes a gente tem um comprometimento espiritual anterior com ela, mas não vê, porque quando ela chega, ela balança o nosso coração e a nossa vida fica muito mais feliz. Então, que as crianças venham a nós, as criancinhas todas, porque com certeza qualquer problema que a gente tenha vai ser muito menor do que os problemas que nós vamos enfrentar, como você falou, nesta mesma vida, a nossa depressão, com a consciência apertando ali na nossa mente, e também nas próximas, né? Quando a gente vê ali espíritos, às vezes, nos cobrando esse passado, enfim, é um tema longo, pessoal. Então, Verônica, deixa eu só falar também, já que você tocou nesse ponto, acho que também é importante, o tempo não permite a gente falar tudo que teria para falar, naturalmente, mas é importante a gente não perder de vista a limitação da medicina. A medicina,
ela fala que o bebê anencéfalo tem alguns minutos, se é que vai nascer vivo. E nós vemos crianças chegando a 3, 4 anos de idade. Pode procurar aí na internet que vocês vão ver. Aí, muitas vezes, a explicação não, se ele fosse anencéfalo de verdade, teria morrido. Mas é que esse tinha um começo de alguma coisa, por isso ele viveu 3 anos. Quer dizer, mas esse começo de alguma coisa não estava no exame. Não sai no exame. Então, eu vou fazer uma roleta russa, supondo que fosse correto, né? Que não é, à luz da doutrina espírita, não é correto o aborto anencéfalo, mas supondo ainda, admitindo essa hipótese, a medicina não tem condição de dizer que aquela criança vai ou não sobreviver. Então, não é possível se fiar numa questão tão séria, uma questão de vida ou morte, se você não tem segurança no seu exame. E eu estou falando isso, na verdade, porque você acabou de lembrar da nossa netinha, a Bia, e a Bia é filha da Larissa. Larissa, quando Verônica engravidou, ela teve rubéola. Verônica teve rubéola e chegou a ser recomendado o aborto, porque justamente uma mãe tendo rubéola, aquele bebê não seria um bebê viável. Né? Então, nós Palavras do médico, né? Eu tive rubéola no primeiro mês de gravidez. Então, disse que era impossível que ela nascesse saudável. Pois é. Então, a gente vê aí como a nossa medicina é frágil, é limitada, e a gente está tomando algumas decisões, embora erradas por definição, mas ainda que não fossem, ainda que fosse possível pensar de uma outra forma, ainda assim o exame, as técnicas ainda não são capazes de definir nem essas coisas básicas que são utilizadas como argumentos para um aborto. Ricardo, muito obrigada, gratidão mais uma vez pelo seu estudo, pela dedicação que você teve em trazer todo esse conhecimento para a gente. Nós sabemos que poderíamos aqui abrir para muitas perguntas, não temos tempo para tantas, mas, no fundo, a gente percebe que nós teremos sempre um argumento para diminuir a dor que a gente enfrenta aqui na Terra. Só que nem sempre diminuir a dor é o que vai nos livrar e nos libertar verdadeiramente da dor, né? Esse é um equívoco que nós temos recorrente aqui na Terra. A nossa visão limitadíssima aqui na Terra entende que vai tirar a dor de uma pessoa com mecanismos que não tiram a dor, por ao contrário, que aumentam a dor, né? Então, quando a gente fala, mas a mãe vai ficar gestando uma criança que não tem condição de sobrevivência, busca na internet crianças anencéfalas. Vejam as mães que mantiveram seus filhos e que cuidaram de seus filhos por alguns anos, algumas por alguns meses, ouçam as opiniões, vejam a alegria delas de dizerem que puderam compartilhar alguns meses da sua vida, que puderam ver a carinha dos seus filhos, que tiveram prazer de conviver com eles por algum período, é de chorar por horas. Lindos os depoimentos, lindos, lindos, lindos. Então, a gente acha que a gente veio aqui só para ser feliz, né? Então, qualquer dor, a gente quer tirar aquela dor da nossa frente da forma mais rápida possível. Só que nem sempre a forma mais rápida é a forma que verdadeiramente tira a dor. Às vezes, essa forma vai nos causar uma dor ainda mais intensa e vai comprometer ainda mais o nosso futuro. Pessoal, é uma delícia conversar aqui com um estudioso tão maravilhoso como este, que tem ao meu lado, meu marido querido, e que muito me deixa encantada todos os dias pela forma como ele monta os estudos e pensa, né, essa questão de unir sempre a ciência, unir a história, unir a vida cotidiana aos nossos conceitos, porque isso é de extrema importância e é muito bom a gente ouvir alguém que fala assim. Então, gratidão, Ricardo. E, Ricardo, eu vou então pedir para você fazer a nossa prece final para a gente encerrar esse dia hoje com chave de ouro. Pois é, gente, o mundo precisa de acolhimento. Né? É isso que está faltando para o mundo, e é por isso, por essa falta de acolhimento, que muitas vezes as pessoas se sentem sós, se sentem frágeis e acabam optando
por erros, por equívocos grandiosos. Então, nesse instante, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de nascer. Agradecer aos nossos pais, que com todas as dificuldades que enfrentaram, com todos os sacrifícios que fizeram, puderam permitir que nós estivéssemos aqui hoje, falando, ouvindo e aproveitando essa encarnação para o nosso crescimento. Que jamais deixemos de oferecer também a oportunidade a outros espíritos de nascerem como nossos pais fizeram por nós. E lembremos de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por dificuldades, que é dever de todos nós cuidar da infância, não só dos pais, não só de tantas mães solteiras, mas é o dever de todos nós. E assim, como a doutrina espírita nos ensina, fora da caridade não há salvação. Que nós espíritas possamos, além do discurso contrário ao aborto, colocarmos nossas mãos em prática para auxiliar essas crianças que muitas vezes chegam em condições materialmente complexas, em condições psicológicas também não ideais, mas que nós possamos oferecer o nosso braço amigo, fazendo a nossa parte, para que cada ser reencarnante possa ter o seu coração pacificado, cada mãe, cada pai possam ter também seus corações serenados, na certeza de que jamais ficarão desamparados nessa missão tão grandiosa de cuidar de um filhinho. Obrigado, Maria, Mãe de Jesus, abençoa a todos os pais e mães desse nosso mundo, e principalmente chega ao coração agora desses pais e mães que nesse instante estão em dúvida quanto a uma gestação, que eles sejam tocados, que eles vençam aquela tendência que muitas vezes ocorre, egoísta, o que será do amanhã? Vamos confiar, porque os lírios do campo não fiam nem tecem, e no entanto Deus não os desampara. Obrigado, Pai querido, que assim seja. Graças a Deus, que nós possamos ter aí um final de janeiro maravilhoso, muita paz, muita saúde para todas as famílias, e que possamos continuar estudando, aprendendo e nos envolvendo com o Evangelho do Cristo, semeando a caridade cada vez mais. Obrigada, Ricardo, um beijo enorme a todos, e nós lembramos que o nosso próximo encontro aqui é com o nosso querido Vitor. E o Vitor vai falar sobre as leis divinas, vai fazer, então, no próximo dia 18, falando sobre as leis divinas. Vitor Rezende, isso mesmo, aquele que também apresenta lives aqui conosco. Dessa vez, Vitor estará fazendo, então, o estudo. É um estudo muito especial e não vamos perder. A gente já sabe, toda segunda-feira às 19h, toda quinta-feira às 20 horas. Um beijo grande, Ricardo, um beijo grande a todos vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens, pelos pensamentos de amor, e fiquem agora com a nossa propaganda da Estrada de Damasco. Não esqueçam, acessem o nosso site, a revista está linda, maravilhosa. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Está entre nós, é fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves
estás no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia.